Nós estamos aqui com o professor, doutor César Albéniz, ele que vem falar para a gente sobre políticas públicas. E a gente estava comentando no bloco anterior sobre um grande amigo que eu tenho e que ele foi eleito como político. Ele, como eleito, ele tinha várias coisas para desenvolver e um dia ele falou comigo: Eluz, eu fiquei 4 anos e nunca me perguntaram se eu tinha ou não feito alguma coisa que eu tinha prometido. E quando a gente fala disso, a gente fala de uma fiscalização da sociedade. É fato isso que ele me contou? Acontece realmente? Acontece, Eluz. Infelizmente, o sistema eleitoral brasileiro, né, a gente só participa através das eleições. E, aliás, a nossa Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, é a Constituição mais avançada da nossa história republicana, ela tem vários mecanismos que garantem a participação da população. Uma delas é pelo voto, né, através das eleições. Mas nós temos outros mecanismos, como referendo, plebiscito, né? Nós tivemos, inclusive, o último plebiscito sobre o desarmamento. E também através dos conselhos, né, os conselhos das políticas públicas. Então, você tem os conselhos municipais de saúde, conselhos municipais de educação, enfim, diversos conselhos que ali você tem a participação não só do gestor, dos usuários, né, e também dos prestadores de serviço. Então, são formas fundamentais da sociedade participar, não só da fiscalização, como da gestão. E alguns desses conselhos, inclusive, como o de saúde e educação, né, que são as duas áreas das políticas públicas, que você tem, inclusive, um orçamento definido, um percentual constitucional, desde a Constituição Federal da União, percentual do Estado e do município, para que essa política possa ser executada, você tem a obrigatoriedade dos conselhos municipais, estaduais e nacionais. E esses conselhos têm poder deliberativo, não só consultivo. Eles aprovam ou desaprovam as contas da saúde e da educação, por exemplo, né? Então, eles têm uma importância muito grande, além da própria sociedade poder participar, né? Via, no caso do município, da fiscalização através da Câmara Municipal, né? Através, por exemplo, de audiências públicas que são feitas, né? Mas você acredita que hoje cresce essa participação ou ainda é muito precária? Olha, Elusa, eu acredito que o Brasil está passando por uma transformação muito grande, né? Nos últimos anos, a gente avançou em termos de escolarização da população brasileira, uma série de políticas públicas também foram feitas por governos anteriores, que beneficiaram grande parcela da população que estava fora, né? Principalmente das universidades, das escolas técnicas. Só no Espírito Santo, por exemplo, nós tivemos uma expansão dos IFES, né? Eram 2 IFES, hoje nós temos 22, né? A criação de várias faculdades particulares, que hoje você tem bolsas não só do ProUni, como do FIES, né, que é o financiamento estudantil. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos aumentado o nível de escolarização da nossa população. E uma população mais educada, mais escolarizada, começa a ficar mais exigente. É uma população mais consciente. Consciente e mais exigente. Além da questão tecnológica, que a gente hoje, você sabe que hoje o Brasil, você tem muito mais telefones celulares, smartphones, do que o número de pessoas. Tem pessoas que têm 2 ou 3 celulares. E o acesso à internet faz com que a gente tenha acesso através de informações do Facebook e de outras redes sociais. Então isso torna, né, as pessoas mais ligadas ao que está acontecendo no mundo e no Brasil. Portanto, elas tendem a se tornar mais críticas, mais exigentes. É o que a gente tem visto nas últimas eleições, né? A população tem optado por votar em candidatos que não sejam políticos tradicionais, né? Ou políticos que nunca, na verdade, pessoas que nunca se dedicaram à política. São gestores empresariais, né? Como é o caso, por exemplo, aqui da própria cidade de Cachoeiro, da cidade de São Paulo e vários outros municípios em que a população deu uma oportunidade a gestores, né? Empresários. Doutor César, olha só, eu não posso deixar o senhor embora porque o tempo é muito curto e eu não vou te perguntar mais nada. Eu quero só que você fale aqui para o nosso telespectador de todo o estado, como doutor em política pública, que você nos desse um conselho. Quem devemos ser nós dentro dessa sociedade, dentro da política pública, enfim, quem o senhor, com todo esse estudo, gostaria de nos ver dentro da sociedade? Pode falar aqui. Então, Eluz, eu acredito que a população precisa participar mais, fiscalizar mais, denunciar mais. Isso está acontecendo no Brasil, né?
Isso tem acontecido aí, e a própria Lava Jato é uma expressão desse movimento. Agora, por um lado é muito bom, agora por outro lado também muitas pessoas desistem da política. E infelizmente não há outra forma de mudar o que está aí a não ser pela política, né? E no caso as políticas públicas, principalmente no Brasil, elas têm um papel muito importante, inclusive no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da cidade, né? No desenvolvimento do Estado. O próprio setor empresarial hoje, ele depende de políticas públicas, né? Você tem, por exemplo, os bancos de financiamento com BNDES, aqui nós temos o Bandes no estado, né? Os bancos, o caso do Banestes, você tem linhas de crédito, né? Você tem a legislação ambiental, por exemplo, a implantação de um empreendimento. Então, tudo isso são políticas públicas. Não dá para pensar o Brasil sem a presença do Estado, através das políticas públicas. O que acontece muitas vezes é que setores da sociedade disputam a direção do Estado, né, para que uma vez na direção do Estado, esses recursos acabem indo para certos setores e não para outros, né, como o que a gente viu no Brasil nos últimos anos. O setor financeiro, por exemplo, ganhou muito dinheiro em detrimento do setor industrial. E hoje nós estamos vendo um problema que é a questão do desemprego no país, né? Então, assim, não tem outro caminho, eu não vejo outro caminho de transformação a não ser pela política. Por isso o que é importante, que a gente participe mais, que a gente se informe mais e que a gente passe a escolher, de fato, pessoas comprometidas com o interesse público, né? Com o interesse, com o bem comum, como dizia o Aristóteles e tantos outros pensadores, né, da ciência política, para que a gente, de fato, possa, através do nosso município, do nosso estado, do nosso país, proporcionar um desenvolvimento sustentável, né, e que possa beneficiar toda a população, não apenas alguns segmentos. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista, Elusa. Algumas pessoas estão pessimistas no Brasil. Eu também sou extremamente. Mas eu estou muito otimista, porque eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente possa, de fato, mudar esse país. Olha, nós estamos numa precisamos, mudança radical, tá? Nós precisamos de criar uma escola de política pública para crianças de 5 até adolescentes de 17, né, para implantar tudo isso neles. É uma pena que a gente tenha que acabar, né? Eu aqui com um professor e com um doutor em política pública, gostaria de passar tarde, à noite aqui falando sobre isso, mas foi um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Luz. E estamos à disposição, caso em outro momento a gente possa estar aqui debatendo, esclarecendo questões, né, através da Ágora, Assessoria Educação e Políticas Públicas, né, a empresa que a gente criou aqui para poder ajudar os municípios, né, no seu Estaremos juntos, estaremos aí, com certeza. Agradeço a Record News por essa oportunidade e um abraço a todos que estão nos ouvindo. Um abraço. Grande abraço para o senhor. Não saiam daí. A culinária hoje vem para arrasar. Eu não vou falar não, vai ser surpresa hoje. Já já nós estaremos de volta.